Bom dia, crianças! Hoje nós vamos para a nossa aula remota de matemática, tá? Onde hoje nós vamos falar de ângulos retos e não retos, tá? O que diferencia os ângulos retos dos não retos? O ângulo reto, você vai pegar um transferidor e você vai medir ele vai dar 90 graus. E os ângulos que não for reto, ele vai medir mais que 90 graus ou no menos de 90 graus. Vejam, esta folha aqui, ela representa os tipos de ângulo. Ela vai representar os tipos de ângulos. Vejam, aqui eu tenho uma linha reta, certo? E uma linha reta. Esse encontro aqui da linha reta, esse encontrozinho aqui, ó, eu vou ter a minha vértice. E aqui, ó, é a minha abertura, certo? Então, ó, reta, linha reta, outra linha reta, formou um ângulo agudo, porque a abertura dele aqui, ó, se eu pegar um transferidor, medir, ela vai dar 90 graus, tá? Todo ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto. Agora, nós vamos pegar a folha, tá? E nós vamos dobrar assim, ó. E observem, aqui eu tenho uma reta, tá? Uma reta aqui e a outra reta pra lá. Eu fiz um ângulo, que se eu pegar um transferidor e medir essa abertura aqui, essa abertura vai dar menos que 90 graus. Então, esse ângulo não pode ser um ângulo reto, tá? Esse ângulo aqui, ó, essa reta com esta reta aqui, ela vai formar um ângulo agudo. Todos os ângulos agudos, eles medem menos que 90 graus. Vamos pegar a mesma folha como base, tá? Nós vamos virar ela assim. E observa, ó, eu tenho, tanto faz a posição que eu abri ela, eu tenho um ângulo aqui, ó, uma reta com outra reta, e aqui tá a abertura dela, tá vendo? Essa abertura dela aqui, essa abertura desse ângulo, quando eu medir no transferidor, ele vai dar mais que 90 graus. Se ele vai dar mais que 90 graus, então ele não pode ser também um ângulo reto. Esse ângulo aqui, ele se chama ângulo obtuso. Por que obtuso? Porque ele mede mais que 90 graus. Então, vamos lembrar. Ângulo que mede mais que 90 graus, ângulo obtuso. Ângulo que mede, ó, menos que 90 graus, a abertura dele tá menos que 90, ele é um ângulo agudo. E o ângulo, essa reta com essa reta aqui, esse ângulo aqui, ele vai medir exatamente 90 graus. Então, ele é um ângulo reto. Vamos para a página 32, onde vai ter a explicação do que a gente acabou de fazer agora, tá? Ângulo reto e não reto. Depois de Felipe se divertir na roda gigante, a família foi descansar em um espaço que Emília adorou. Lá havia papéis, canetinhas e lápis coloridos para fazer muitos desenhos. Emília queria fazer 4 desenhos em uma única folha retangular. Então, resolveu dobrá-la até obter a quantidade de 4 figuras retangulares menores. 10ª questão. Com a ajuda do professor, realize as dobras em uma folha, assim como Emília fez. Primeiro, dobre na metade, marcando com os dedos o vinco da dobra. Então, dobre a folha novamente na metade. Abra e com a régua trace linhas retas sobre os vincos, onde a gente vincou, né? A que a gente acabou de fazer agora. 11ª. Observando os 4 espaços limitados pelas linhas retas traçadas, temos exemplos de ângulos. Volta completa, meia volta ou 1/4 da volta. Se a gente pegou a folha, né, a folha estava inteira, e a gente vincou em 4 pedaços. Então, a gente vai ter aí 1/4 de volta, tá? Vejam bem, o ângulo que a gente marcou não foi 1/4, todos eles, tá? Aqui, ó, daqui para aqui, ele tem a abertura aqui, ó. Essa abertura, ela é representada assim, porque, tia, ela não é fechada como os outros ângulos, em forma redonda. Porque em forma redonda, eu estou indicando outros ângulos que não é reto. E já esse aqui, ó, que é um traçado assim, com um pontinho no meio,
ele já indica que o ângulo ele é reto, que mede 90 graus. Todos os ângulos retos, ele mede exatamente 90 graus. 12ª questão. Algumas crianças viram as dobras realizadas por Emília e começaram a fazer outras dobraduras. Vejam algumas dobras realizadas por elas. Vejam, ao cortar as folhas, tá vendo? As crianças tiveram vários ângulos, tá? E aqui pela explicação. Vejam que as crianças obteram 2 ângulos obtusos, né? Porque a gente está observando aqui que a abertura deles é maior que 90 graus. E tiveram 4 ângulos com abertura bem menor que 90 graus. Esses 4 ângulos aqui, eles são ângulos agudos, né? E por que são agudos? Porque eles são menos que 90 graus. E aqui são ângulos obtusos, porque eles medem mais que 90 graus, certo? Aí no primeiro quesito diz assim: agora responda os ângulos que as crianças obtiveram são retos ou não retos. Eles não são ângulos retos, tá? Eles são ângulos não retos. Eles tiveram 2 ângulos obtusos, porque medem maior que 90 graus, e 4 ângulos agudos, porque medem menos que 90 graus. Letra B. Os ângulos destacados acima são maiores que 1/4 de volta ou menores que 1/4 de volta. Então, os ângulos aí, tá, que estão destacados, ele tem 1/4 de volta, eles são menores, certo? E o 13º? O 13º está perguntando assim: observe as imagens a seguir, qual delas representa um ângulo reto? Assinale com X. Lembrando que o ângulo reto ele mede 90 graus. E o ângulo reto ele é representado por um quadradinho e um pontinho no meio, tá? Então, nós vamos ver a figura e vamos assinalar apenas o ângulo reto. Esta primeira imagem aqui, da posição do braço da menina, ela não é um ângulo reto. Por que ela não é um ângulo reto? Porque se a gente ver aqui, a abertura está bem menor que 90 graus. Essa abertura aqui, ela seria um ângulo agudo, tá? Já a segunda figura, ó, veja que o braço da menina está bem aberto, formando um ângulo perfeito de 90 graus. Tia, por que perfeito de 90 graus? Porque o ângulo reto, ele é representado por esse quadradinho aqui e um pontinho no meio. E se eu pegar um transferidor aqui nessa abertura, eu vou perceber que tem 90 graus. Já o último, ó, ele não era um ângulo reto. Por que ele não era um ângulo reto? Porque se eu pegar um transferidor e medir essa abertura aqui, vai dar muito mais que 90 graus. Então, logicamente, esse aqui seria um ângulo obtuso. Aí, agora, na 14ª questão, tem: veja a hora que o relógio abaixo está marcando. Depois, faça o que se pede. Aí, o relógio está marcando 9h05, tá? Observem aí na abertura dele. Ele tá uma abertura enorme, né? E eu tenho 2 ângulos. Eu tenho um ângulo por dentro, vou mostrar para vocês, e tem um ângulo por fora. Vejam, eu tenho esse ângulo aqui, ó, por dentro, tá? Esse ângulo aqui, ele tá medindo mais que 90 graus, então ele não é um ângulo reto, ele é um ângulo obtuso. E aqui por fora, ó, também eu consigo marcar um outro ângulo, que é essas retas aqui, certo? Então, esse ângulo aqui, ele não é um ângulo reto, e sim ele é um ângulo obtuso. Na letra A pergunta: os ponteiros do relógio formam 2 ângulos, um de maior abertura e um de menor abertura. Pinte a abertura de cada um deles. Alguns desses ângulos é reto. A pintura que você vai pintar é aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Por dentro eu tenho um ângulo obtuso, né? E por fora eu vou pintar também um outro ângulo de menor abertura. Nenhum desses dois, eles são reto, tá? Então, ele é um ângulo não reto. Letra B da página 34. Tanto o ângulo de menor abertura quanto de maior abertura correspondem a... Esse ângulo aí, ele vai representar, tá? Maiores que 1/4, certo? E o 15º quesito está pedindo: faça um desenho e destaque nele um ângulo reto e um outro ângulo
não reto. Aí, o espaço abaixo, você vai desenhar, fazer um desenho que você quiser, e você vai destacar com cores diferentes. O ângulo reto e um ângulo que não seja reto. Tipo, como assim? Posso desenhar um agudo ou um obtuso, o que você quiser. Lembrando que se você colocar um ângulo de maior que 90 graus, ele vai ser obtuso, e menor que 90 graus, ele será reto. Integrando consciências. Enquanto descansavam, Felipe olhou para o sol e explicou a Emília que a posição dele nos permite fazer uma leitura das horas. Primeiro, você concorda com ele por quê? Uma resposta pessoal aí, e eu quero que vocês, de acordo com a aula de ciências que vocês tiveram, vocês acham que olhando para o sol na posição lá, que está no céu, você consegue saber as horas exatas, a gente não consegue, né? Mas a gente sabe pela posição que ele está se posicionando, a gente mais ou menos sabe qual é o horário. Quando ele está no meio da Terra, que ela forma meio-dia, né? E assim sucessivamente. Você está estudando em ciência que os povos antigos, além de se orientar pelo Sol, também identificavam as horas a partir da projeção de sua sombra e da localização dos astros no céu. Agora, que tal observar algumas posições do Sol em relação à linha do horizonte e identificar os ângulos formados? Esse aqui é o desenho, ó. Aqui está a linha do horizonte, tá? Aqui a sombra projetada, certo? E aqui são as horas que ele vai projetar. Aí aqui eu tenho, ó, em relação à linha do horizonte com as 12 horas, vejam que esse ângulo aqui, ele está reto, né? Se eu pegar a linha do horizonte, certo? Projetada com as 10 horas e fazer um ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ele vai ser agudo, porque, ó, bem menor a abertura. E às 14 horas, se eu fizer aqui, ó, às 14 horas, eu também vou ter um ângulo maior que 90 graus e será um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 graus. Esses são só alguns exemplos que a tia está dando, mas a gente pode estar observando, ó, todos os outros. Aqui, por exemplo, às 13 horas, se eu pegar a linha do horizonte e fazer uma linha, traçar uma linha com aos 13 horas, eu vou ter uma abertura aqui, imaginária, né? Porque a gente não traçou, maior que 90 graus. Letra A. Em qual horário podemos obter um ângulo reto com a linha do horizonte? O único horário a gente viu aí que foi às 12 horas. B. Em quais horários podemos encontrar ângulos não retos? Então, vejam bem. Todas as outras horas, menos as 12, né? São todos ângulos não retos. Uns com maiores aberturas, que são os ângulos obtusos, e outros com menores aberturas, né? Que são os ângulos agudos. Certo? Identificando retas perpendiculares. Observe os ângulos retos indicados por Emília em cada figura retangular do papel. Faça o mesmo na folha retangular. Em seguida, dobre-a ao meio 2 vezes, obtendo novamente a visão de apenas uma figura retangular menor, como está mostrando aí no esquema da página 35 no final. Página 36. Segundo, Emília lembrou-se que estudou no volume 3 as retas e percebeu que as que ela traçou no papel são retas, lembrando, quando elas estão lado a lado, né, elas são linhas paralelas, e quando elas se cruzam, elas vão ser linhas concorrentes. Então, a resposta aí são linhas concorrentes. Duas retas concorrentes que formam ângulos retos são chamados de retas perpendiculares. Vamos verificar sua compreensão? Utilize o ângulo que você construiu com papel conforme pedido na atividade 1. Terceiro, pegue a figura retangular menor formada e verifique na sua sala, isso aí você vai verificar na sua casa, tá? Em outros espaços da escola, ou seja, da sua casa, onde há ângulos retos,
Depois comente com os colegas e o professor em quais objetos ou situações você encontrou esses ângulos. Cite 3 dessas situações a seguir. Vejam, em casa você vai pegar alguns objetos que podem ter ângulos retos e vocês vejam aqui no meu espaço da minha casa eu peguei a cerâmica. Vejam que essa linha, tá? Vindo com essa outra linha aqui, aqui eu vou ter um ângulo perfeito de 90 graus. Então, aqui, ó, na cerâmica, eu tenho um ângulo de 90 graus. Este quadro também, ó, pegando esse ângulo com este, eu vou ter a abertura dele aqui, ó, perfeita de 90 graus. E ele será um ângulo reto também, tá vendo? O livro de vocês, ó, esse aqui, ó, sendo um ângulo, tá vendo? Com o outro ângulo aqui, ó, aqui eu vou ter a abertura perfeita de 90 graus, então também vou ter um ângulo reto. Aí na sua casa você vai pegar uns 4 objetos mais ou menos e vai anotar, certo? Onde você encontrou ângulos retos. Quarta questão. Emília desenhou uma figura geométrica em cada um dos espaços do papel retangular. Algumas tinham ângulos retos e outras não. Será que você consegue identificar os ângulos? Então vejam, ângulos são todas as aberturas, tá? Do ângulo, tá? Então vejam bem, circule nas figuras geométricas abaixo os ângulos não retos. A figura, que é a segunda figura, ela não tem ângulos sem ser retos, elas são todos retos. Então, eu vou ter ângulos aí que não é reto, eu vou ter na figura, primeira figura, na figura H e aliás, na terceira figura e na última figura. Lembrando que a terceira figura, ela tá mista. Ela tem ângulos retos e ângulos que não são retos. Vocês só vão circular os ângulos que não forem retos, tá? Então, todos aqueles que tiver bem o quadradinho perfeito, ele é ângulo reto. Aí você não vai marcar, você só vai marcar os não retos. B. Agora, considerando as retas que formam os lados das figuras, escreva abaixo quais são as retas perpendiculares. Vamos para a correção das páginas de 11 a 13, que vocês fizeram com a tia Eric, nós vamos corrigir agora, tá? Noções de ângulos. O primeiro quesito, você vai aí observar o desenho que representa o deslocamento de um carro em uma rotatória. Depois, assinale com o X a alternativa correta em cada item a seguir. Aí, eu tenho aí o ponto final e o ponto inicial. Vejam que de um ponto para o outro, eu só percorri a metade do percurso, tá? Letra A. Desde a posição inicial, o carro realizou um deslocamento. A resposta é de meia volta, tá? B. Partindo da posição inicial, agora a gente vai observar a posição do início. Quando o carro der a volta na rotatória e retornar à posição inicial, ele terá realizado o deslocamento. Então, se ele vai sair da posição inicial, vai para a final, vai voltar para o início novamente, né? Ele vai fazer uma volta completa, certo? C. Se o carro sair da posição inicial e parar em frente à primeira saída da rotatória, então, ele saiu e vai parar lá na primeira parada. Se a gente passar aí a um ângulo, a gente vai dividir ela em 4, né? Então, ela vai ter 1/4. Ele vai parar na primeira parada, então vai ser de 1/4 de volta. Página 12. Emília e sua mãe foram visitar uma exposição de desenho infantis e viram a imagem abaixo. Observe-a e assinale com um X a alternativa correta em cada item a seguir. Então, todo mundo observou e a letra A pergunta assim: as partes do telhado da casa formam um ângulo. Esse ângulo aí, ele é maior que 1/4, tá? Da volta. Letra B. A parede fora da casa e umas partes do telhado formam um ângulo menor. Se a gente observar aí, a gente vai perceber que é um ângulo menor que 1/4. C. A parede da casa e o chão formam um ângulo de 1/4 da volta, né? Terceiro, considerando
Considere um relógio somente com o ponteiro das horas, sabendo que o ponteiro pintado indica a posição inicial, pinte o ponteiro que indica a posição final, que represente o ângulo pedido em cada situação. Então, aí você vai pintar um ângulo de 1/4 de volta, você vai dividir aí, né, em 4, e vai pintar só 1/4. E o ângulo da letra B, você vai pintar meia volta. Então, a metade, né? Quarto da página 13. No mapa está representado o caminho que Jorge fez para ir de sua casa à farmácia, passando pela escola. Cada esquina por onde Jorge passou foi marcada com um número, tá? A resposta aí que todos vocês devem ter marcado, né? É a última resposta, na esquina 3. O ângulo marcado ele é menor que 1/4 da volta. E o quinto quesito, vejam a abertura da perna desta menina. Ela é um ângulo que não é reto, tá? Pela explicação que eu dei lá da atividade do manual, ele é um ângulo obtuso, porque ele vai medir mais que 90 graus, certo? Aí a letra A diz, com auxílio de uma régua, trace na imagem semi-retas formando um ângulo. Então, você vai marcar aí a perna da menina. Letra B. O ângulo formado é reto ou não reto? A gente acabou de ver, não reto. Esse ângulo formado é maior ou menor que 1/4? Vejam que ele é bem maior que 1/4, né? Por isso ele se chama obtuso.